Olá pessoal, tudo certo? Estamos aqui para o nosso último vídeo focado na prova aí de Pomerode. É amanhã a prova então de vocês. Parabéns a todos que estudaram e focaram muito para esse concurso. Sei que vocês estão aqui, né? Estão assistindo esse vídeo inclusive porque se prepararam para essa prova, né? Então vamos para a última etapa do nosso conteúdo de lei orgânica, tá? Vai ser amanhã um grande dia e se Deus quiser, né? E se a banca escolheu assim, né, vai ter muita questão de lei orgânica e estatuto, que foi um conteúdo que vocês estudaram aí, né? Então vamos torcer para cair bastante aí dentro desse conteúdo digital, né? Vamos que vamos. E amanhã, quem quiser, né, pode encaminhar depois da prova para mim também. Pode ser no WhatsApp, pode ser no grupo de Pomerode, pelo Instagram. Fico à disposição para auxiliar depois numa análise da prova. Beleza? Então vamos que vamos para a parte final da lei orgânica. Todo fim de lei orgânica basicamente aborda cada uma das secretarias, né? Então, Secretaria da Saúde, Educação, Assistência, o que o município deve fazer nesses tópicos, referente a cada uma dessas atribuições municipais, certo? Então, nós vamos entrar. Um pouco antes disso, até a lei orgânica, ela aborda a questão das receitas municipais, tá? O que é receita municipal? Basicamente tudo aquilo que a Constituição, né, definiu como situação que é possível tributar, que é possível aí ter de entrada para o município, relacionado ao direito tributário. E aí, quando a gente fala de município, quais são os impostos mais conhecidos? IPTU, né, pessoal? IPTU, ISS e ITBI. E esses são impostos, é claro, né? Ó. Então, o sistema tributário municipal é compreendido pelos impostos, e aí nós temos os três, IPTU, ISS e TBI. Temos as taxas, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, né? Então, ó, em razão do poder de polícia, são as taxas de alvará e as taxas de serviço prestado, ou colocado à disposição, que é, por exemplo, a taxa de coleta de lixo. Temos a contribuição de melhoria, que pode ser criada, normalmente não existe, tá, pessoal? Nem vou comentar aqui, que não é o foco, dificilmente vai cair. Temos a contribuição do serviço de iluminação pública, a COSIP, que vocês pagam aí na tarifa, na fatura de energia, COSIP. E tem a contribuição previdenciária, que será descontada de vocês, porque vocês vão ter um regime próprio de previdência de Pomerode. Então vocês vão se aposentar por lá, né? Normalmente é uma aposentadoria melhor. E se você contribuir também pelo INSS, você pode se aposentar pelo INSS pelo regime aí de Pomerode, né? Pelo Instituto de Servidores Públicos de Pomerode. Legal, né? Bom, além disso, pessoal, a lei orgânica destaca, né? Isso aqui é interessante, que o destaque sobre o IPTU. O IPTU, então, que é um imposto para quem tem propriedade no município, ele é progressivo em razão do valor do imóvel. Ou seja, quanto mais caro o imóvel, mais caro é o IPTU. Beleza? Então ele é progressivo em razão do valor do imóvel. Quanto mais caro o imóvel, mais caro, né, é o valor do IPTU. Essa é a ideia. E ele tem alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Então vejam, por exemplo, um terreno. Um terreno tem normalmente as maiores alíquotas. Por quê? Porque não está usando. Imagina se todo mundo começasse a comprar terreno em Pomerode e nunca usasse. Seria ruim para o município, né? Então, no geral, o terreno tem uma maior alíquota. Tem a maior alíquota, isso mesmo, tá, pessoal? Então, se você construir, normalmente é até melhor, né? Se você usar para botar um gado para agropecuária, né? Usar para uma indústria, usar para morar, né? Com certeza a alíquota é bem menor, né? Então varia conforme o uso, conforme a localização, né? Depende tudo do plano diretor de como tá o município, beleza? Mas o que você tem que saber, progressão em razão do valor do imóvel e tem alíquota diferente de acordo com a localização e uso. Beleza? Vamos que vamos. Depois da Receita Municipal, né? A Lei Orgânica aborda sobre despesas municipais. Lembrando que as despesas públicas municipais são todas aquelas destinadas para quê? Para manutenção do município, execução de obras, para toda a satisfação das necessidades públicas locais, né? Tudo sempre de acordo com as normas, né, da Constituição e do direito financeiro. E lembrando que nenhuma despesa pode ser feita sem que tenha recurso, tá, pessoal? Não pode, não existe uma despesa que foi utilizada, que foi gasta, sem algo aprovado, sem uma lei orçamentária, sem estar no orçamento. Ou seja, eu não posso construir um mirante em Pomerode se eu não tenho uma previsão para o mirante no orçamento, se eu não tenho isso votado lá. Lembra que obrigatoriamente nós temos que ter a lei do orçamento, que é a lei que vai definir as receitas e despesas. E aí tem que passar pela Câmara, né? Tem que passar pela Câmara. Lembrando que tem uma situação, né, que é a situação de calamidade pública, por exemplo, a Covid, que eu podia gastar um pouco antes, mas depois eu mandava para a Câmara. Mas é uma situação extraordinária, tá?
Bom, lembrando também que o município pode pegar operações de crédito, que fazem parte aí da dívida pública municipal. Ela também tem que ser aprovada, né, pela Câmara Municipal, pelo Poder Legislativo, né? Então veja, a contratação de empréstimo ou financiamentos pelo município só pode ser efetivada mediante autorização legislativa. E aí tem que estar na lei o prazo da operação, qual que é a taxa, quando que vão ser feitos os pagamentos, né? Tem município que pega o empréstimo para começar a pagar daqui a 8 anos, basicamente na outra gestão, né? Então tem dessas loucuras. Isso aqui foi destacado na lei orgânica, né? Como eu comentei nos outros vídeos, a lei orgânica de Pomerode teve umas boas atualizações recentemente, o que é interessante, né? Dá de ver que tem algumas mudanças legais. Depois, então, da despesa pública, nós temos um detalhe, que é sobre o orçamento público, né? Então, nós temos no orçamento o plano plurianual, que é o planejamento de longo prazo, de 4 anos, a LDO e a LOA, né? Que é a lei orçamentária anual, que é a mais importante. O que eu tenho que destacar aqui para vocês, né? É que nós temos no orçamento de Pomerode as emendas individuais. Olha só, emendas individuais que são feitas por vereadores. Então, assim como a gente tem aquelas emendas na União, que encaminham emendas, o deputado tal está mandando dinheiro para isso, para aquele município. No município de Pomerode, o orçamento tem emendas individuais. E só para vocês notarem, então, no orçamento de Pomerode, o limite é de 2% da receita corrente líquida. 2% então da RCL é o limite das emendas individuais, sendo que metade tem que ser destinada para a saúde. Então o vereador tal vai destinar 500 mil de uma emenda para medicamentos, para construção de um posto de saúde. Tá? Então as emendas individuais, 2% da receita corrente líquida. E além disso, se o prefeito quiser fazer uma emenda, ou seja, se ele quiser mudar um projeto de lei orçamentária, tá? Ele tem que passar pela Câmara. E o que a lei orgânica determina? A lei orgânica determina que essa emenda ao projeto de lei do orçamento esteja compatível com o plano de longo prazo e com a LDO, né? Que é a lei de diretrizes do orçamento. Então é claro, né? Se eu vou alterar o orçamento, tem que estar alinhado com o PPA e com a LDO. Eu tenho que indicar os recursos, da onde que está vindo esse recurso. Então, se eu estou fazendo uma anulação, eu tenho que identificar, tá, pessoal, o tipo de anulação. E é importante, olha só, as anulações não podem tirar recurso da folha de pagamento. Vejam, não pode tirar, né, o recurso decorrente da folha de pagamento. E olha só, e além disso, você tem que avisar, né, quando acontece um erro. Então você também pode fazer emendas à lei do orçamento caso você cometa um erro. Pode acontecer, né? Cometer um erro, alguma omissão. E o prefeito ele deve encaminhar a mensagem para a Câmara Municipal com o motivo, tá, pessoal? Com o motivo dessa situação. Sempre em consonância, então, com a lei orgânica. Voltando ao orçamento, 2%, hein? De emenda individual. E na sequência, para finalizar a lei orgânica, ela vai comentando aspectos de cada secretaria, de cada competência municipal, né? E é claro, destacando aqui as principais, né? Por exemplo, que também são destacados na lei orgânica, educação. Então, educação, direito e dever do município e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né? Sempre com a colaboração da sociedade. E qual que é a ideia da educação? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E aí nós temos, ó, tá em azul porque foi adicionado na última lei orgânica, né? Na última emenda da lei orgânica a 11 de 2014. Na realidade, foi ajustado algumas partes, tá? Já tinha algumas coisas, só foi adicionado e destacado. Então, quais são as obrigações do município? É só lembrar, né? Todo município tem essa obrigação, que é o quê? Educação básica e obrigatória dos 4 ao 14. Então, dos 4 a 14 anos de idade, é uma obrigatoriedade do município de ofertar, né? Inclusive, né, essa oferta gratuita a todos que não tiverem o acesso na época, ou seja, o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes com deficiência, educação especial, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Educação infantil também é uma obrigatoriedade e dever do município. Atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica por meio de programas como material didático, transporte e alimentação. Então, alimentação escolar, a merenda.
condições satisfatórias de estruturas físicas. Isso foi adicionado, né? Então tem que ter uma condição satisfatória de estrutura física. E olha só, a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental deve ser a mais próxima da residência de toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos. Então veja, uma criança ela tem o direito de estudar na escola mais próxima da sua residência. E aí, né, se tu não consegue isso, tu entra até com o Ministério Público e eles conseguem essa vaga para ti. Tá na lei orgânica, é um direito, ó, tá na lei orgânica. A partir dos 4 anos eu tenho o direito de estar, né, na residência mais próxima à minha residência, a escola mais próxima, né, de educação infantil. Interessante, né? E aqui só para reiterar, o mínimo da educação, a lei orgânica reitera, né, que os gastos municipais eles têm que atender ao mínimo do 25% da receita de impostos, tá? Esse aqui é o padrão, né, de todo município, 25% é o mínimo com gasto de educação. O que eu acho que poderia ser cobrado, né, pela banca é essa questão, né, de que a lei orgânica de Pomerode ela destaca que tu tem o direito, né, de matricular seu filho numa escola mais próxima à sua residência, a partir de 4 anos de idade, né? Isso é algo que não está destacado em toda a lei orgânica. Bem interessante. O 25% já é, né, de todos os municípios no geral. Depois nós temos destaque para a Previdência, né? A Previdência, então, tem um caráter só dela, né? Um destaque para ela dentro da lei orgânica. Então, lembrando que o município vai ter que assegurar aos servidores titulares de provimento efetivo regime próprio de previdência, né? Então, o seu regime próprio. E olha só que legal. A lei complementar pode instituir um plano de saúde médica e odontológica aí aos servidores. Depois nós temos a saúde, né, que é outra grande área aí do município, né? Lembrando que saúde em termos de município é focada em atenção primária, atenção básica, né, que não é a especializada, não são os exames, não é esse o foco, e assistência social de uma forma geral, né? Então, na saúde, a gente está falando aqui do que, né? Atendimento integral, com prioridade atividades preventivas. O município de Pomerode destaca também a participação da comunidade, assegurando a saúde à livre iniciativa privada. E as instituições privadas também poderão participar do SUS, né? Principalmente com convênios, sempre tendo preferência a entidades filantrópicas. E aí também o município tem que ter um esforço na promoção de quê? Consciência sanitária individual. E aí nós temos a vigilância sanitária e epidemiológica, né, como parte da rede municipal, né? São duas ações muito fortes, a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, junto com a atenção básica nos fundos municipais do município. Serviço de assistência à maternidade, infância, adolescência, combate às moléstias específicas e serviços hospitalares ambulatoriais, cooperando com a União, né? Então, aqui no caso, o município ele tem um caráter de cooperação, né? Das atividades de média e alta complexidade, né? Principalmente. Ó, apoio à pesquisa na área médica, tratamento específico ao lixo hospitalar, sistema de tratamento curativo e preventivo odontológico, tá? Esse aqui foi adicionado então em 2010, ó. O foco na questão do odonto, pronto-socorro municipal e também a questão na área mental, né? Que também hoje é um foco dos municípios. Implantar um sistema de tratamento curativo e preventivo de problemas na área psíquico da população, né? Aí nós temos também o CAPS em vários municípios. E na área de assistência, nós temos o destaque o quê? Olha só, proteção à família, à maternidade, à infância, amparo às crianças, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de deficiência, de pessoas com deficiências, promoção da sua integração à vida, né? E aqui um benefício, ó, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção. Então, esse aqui é um direito, né, que foi adicionado na Lei Orgânica 11 de 2024, né? Então, ó, foi ajustado esses parágrafos aqui: a garantia do salário mínimo, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a proteção à família, maternidade, infância, adolescência e ao idoso. Depois nós temos um destaque para a cultura, né? E a cultura municipal de Pomerode, o que ela tem que favorecer? O patrimônio histórico, paisagístico, cultural de Pomerode, artístico, né? Preservação das características culturais da cidade, integração da comunidade regional, centralização do arquivo público e histórico do município, preservar todos os monumentos de valor histórico artísticos, né? Isso aqui é bem tranquilo, é só... Acho que dificilmente vão cobrar uma questão aqui dessa área, né? Mas só por curiosidade, vai que, né, cobrem alguma dessas etapas.
Bom, e outro ponto interessante é as diretrizes urbanas. Então vamos finalizar aqui, né? Tá acabando, pessoal, falta pouco da nossa lei orgânica. A lei dá um destaque também para alguns pontos que devem estar no plano diretor que devem ser executados, né, para garantir o desenvolvimento urbano. Ó. Tem que estimular a atividade rural produtiva, tem que também desapropriação das áreas comprovadas, especulação imobiliária, né? Então tu vai desapropriar caso esteja acontecendo isso, né, especulação imobiliária. Tem que ter política de desenvolvimento urbano, objetivando pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades, critérios que assegurem a função social da propriedade. E aqui também entra aquela questão, né, do aumento de IPTU para terreno. Um terreno parado, pessoal, não é interessante, tá? Então, normalmente aí nós temos esse aumento em razão desse sentido, né? Áreas especiais de interesse social, urbanístico e paisagístico e ambiental. Acesso às pessoas com deficiência ao transporte público e edificações, né? Então isso aqui foi ajustado. Todo prédio governamental tem que preparar esse ajuste, né? Para atender as pessoas com deficiência. Prioridade a pedestres e usuários do transporte coletivo e proteção ambiental, né? Contra a poluição atmosférica. Essa é a ideia, né? Que tem que focar o planejamento urbano do município. E o que eu achei interessante para finalizar, né, que foi adicionado em 2024 também, é uma lei orgânica que teve uma emenda nova, né, que tem alguns destaques interessantes, que é a transparência pública, né? Não é muito comentado em outros municípios, né? É dever do município consolidar e promover a cultura de controle pela sociedade e prestar conta através da transparência pública, como valor organizacional e aprimoramento do modelo de governança. E o que isso vai garantir? Consolidação de práticas de governança, promoção da gestão democrática, eficiente e corporativa, primando pela inovação e no combate à burocracia, o acesso simplificado à informação, o fomento permanente à participação da sociedade, como parte indispensável no controle da despesa pública, a prevenção e o combate à corrupção e o direito ao acesso simplificado e efetivo do acompanhamento da gestão, né? Então isso aqui está nas diretrizes, né, e tem que ser colocado em prática aí, né, com ideias, compliance. Vocês como futuros servidores aí podem auxiliar com ideias, né, para favorecer essas diretrizes que são destacadas aqui na lei orgânica. Bom, então da lei era isso, tá? Finalizamos todo o nosso conteúdo do estatuto e da lei. E quero desejar a vocês aí uma excelente prova, muito sucesso, vai dar certo aí, façam o melhor que vocês estudaram. Vocês foram um dos poucos que foram para frente, foram buscar material e estão aqui, né? Acompanharam esse canal. Fico feliz, né? E espero que dê tudo certo amanhã, que caiam questões aí que nós vimos, vai cair, né? Quem estuda aí sempre tem a maior probabilidade de aparecer o conteúdo que veio no edital. Então agora relaxa, né? Agora também não adianta se estressar, vai dar tudo certo. Uma boa prova e até amanhã. Falou? Um forte abraço a todos e depois, caso queiram, né, encaminhe a prova para minha análise aí de possíveis recursos.